Sejam muito bem-vindos. Hoje nós estamos aqui no SL Podcast, mais um momento, mais um episódio, um momento super rico. Nós temos uma participação super especial. Quero convidar todos a participar conosco deste momento. Hoje nós teremos a participação da professora, antropóloga, historiadora Lilia Schwartz, um grande ícone da Academia Brasileira de Letras, está lá conosco. E eu fico muito feliz de recebê-la aqui hoje. Professora, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço o convite, Sérgio, uma alegria. Que alegria, fico muito feliz. Temos também a participação do nosso querido Leônidas Dutra, professor em Geografia. Primeiro, agradecer o convite do professor Sérgio Lima, né? Depois dizer, além de ser uma honra, é uma emoção muito grande estar aqui. Se alguém me falasse lá em 2009, quando eu comecei a faculdade, que eu estaria nesse momento com a senhora, eu duvidaria, pode ter certeza. Então, assim, muito obrigado, é muito emocionante estar aqui. É Léo, incrível, se você né? me chamar de senhora, eu chamo de comendador. Ah, meu Deus do céu, tá bom, então. Já... Você. Ontem nós tivemos um momento muito rico, lá no Teatro Riachuelo, um aulão para mais de 1.500 pessoas. Como foi esse momento? Mais um momento seu. Como foi isso? Foi imenso, né? A gente entrar e ver aquele auditório lotado, tantas pessoas atentas, né? Acompanhar a expressão dos alunos e das alunas. Foi muito emocionante, muito. Vocês precisavam ver, mas irão, vamos soltar essa aula depois. Eles estavam totalmente focados, participando de todos os momentos, vendo exatamente a sua aula e o quanto foi rico. E ao final nós tivemos aquela fila enorme Foi. para a assinatura dos livros e também tirar a foto. Como foi aquele momento ali de estar com eles e ver aquela fila enorme à sua frente? Bom, é emocionante, né? Que adolescentes, que são quase adolescentes, né? Começando a vida adulta, mas que eles tenham ficado, já eram 8h30, não é, Sérgio? Isso. Ou seja, ficaram lá, a fila acabou às 10. E até tinha, eu preciso descobrir o nome da fada madrinha que estava tomando conta de tudo, e ela dizia assim para mim, olha, você só assina e faz a foto e vai embora. Mas as pessoas me diziam tantas coisas lindas que era impossível só assinar, né? Era impossível não perguntar quais eram os sonhos, o que, que eles iam fazer, o que, que não iam fazer, o que eles entendiam da vida. Então, foi muito bonito, muito cansativo também, porque são muitas vidas que passam em desfile, mas muito lindo. O que me impactou, confesso, era a quantidade de jovens com os livros nas mãos. Sim, E ali dá aquela esperança de saber que são jovens leitores sim. e que se interessam pela história brasileira, uma história brasileira crítica, e isso é muito bom. Eu fiquei muito encantado, eu fiquei muito feliz em saber que eles estavam ali, ficaram até o final, porque foi um evento, diga-se de passagem, longo, mas eles não perderam a fé, ficaram ali até o final para participar daquele momento. Não, eu brincava com eles que se quem esperava até o final da fila já podia ler meio livro, era uma vantagem, só na fila. Ou fazer grandes amizades só na fila. E aí percebemos o quanto os jovens estão preocupados também em conhecer mais, em ler. Isso é super importante. Vamos lá, gostaria de começar por um momento recente da premiação do Jabuti Acadêmico. O Prêmio Jabuti é um dos maiores reconhecimentos do meio literário e acadêmico. Como você recebeu a notícia da premiação e o que ela representa na sua trajetória? Bom, eu sou bastante mimada pelo Prêmio Jabuti, é meu 9º Prêmio Jabuti, mas toda vez que eu ganho, parece que... né? A primeira vez que eu estou ganhando. Eu vinha de 2 anos consecutivos, porque eu ganhei um prêmio de não ficção com a Enciclopédia Negra, junto com Flávio Gomes e o Jaime Laureano. Depois eu escrevi um livro para crianças chamado Óculos de Cor, Ver e Não Enxergar, e ganhei, esse foi uma surpresa também, tanto que eu estava, essa vez foi no Teatro Municipal de São Paulo, eu me sentei num lugar que não dava saída para o palco. Tanto que eu tinha certeza que eu não ganharia o prêmio infantil, de livro juvenil infantil, que não é minha área. Ganhei, e essa vez é uma nova modalidade do Jabuti, né, que eles agora fizeram essa premiação em separado, que é o acadêmico, que muito me honra, porque é minha área, né? E eram 5 na área de história, e desses 5 livros, além do meu, eu tinha escrito orelhas ou introduções em outros 2. Então eu falava, bom, se algum desses 3 ganhar, já está bom, não é? Para mim está excelente. E a minha primeira reação quando apareceu o prêmio pela Imagens da Branquitude,
a presença da ausência, foi dizer para o meu marido, não. Ele falou, como assim não? Eu falei, gente... Então, foi muito emocionante, porque são 3 anos em seguida. E é um reconhecimento dos pares, é um reconhecimento também que tem um valor público também. Então, para mim, foi imenso. Professora, pegando o gancho desse comentário da senhora, da presença da ausência, né, da ausência. É muito reflexiva essa frase, eu fiquei É. pensando nela. Como é que foi a ideia? Como é que surgiu essa ideia de falar, de colocar o título desse livro? Então, porque eu há muito tempo que eu dou um curso na USP e também em Princeton chamado Lendo Imagens. Porque nós partimos do suposto, vocês têm aqui um curso maravilhoso, né, que ajuda a escrever e, portanto, a ler, porque não há um elemento, um braço dessa equação sem o outro. Mas o que eu fui percebendo, e sei que vocês têm especialistas em artes aqui, como o Disney, Isso. né, que está aqui atrás Grande das Disney. câmeras, grande Disney, que nós somos tão críticos na leitura de documentos escritos e tão pouco críticos na hora de ler imagens. Em geral, nós achamos que imagem é como uma ilustração. E não é, porque as imagens não são inocentes, as imagens não são só um reflexo do seu momento, elas produzem o seu momento. Na aula de ontem, eu falei largamente sobre uma tela, né, sobre a qual eu tenho um livro inteiro, que é a tela chamada Grito do Ipiranga, do Pedro Américo, que todo mundo acha que aconteceu. Não aconteceu. É pura imaginação, e ele mesmo reconhece. Mas o meu curso, Léo, na USP foi mudando, porque no começo eu só tinha pintores homens e europeus. E comecei a me perguntar por que que eu não trazia pintoras mulheres, por que que eu não tinha, sobretudo, pintores indígenas, pintores negros, e que eu fui acomodando junto com o meu trabalho de curadoria, sobretudo no MASP, no Museu de Arte de São Paulo. E eu entrei muito no tema da branquitude, que tem uma bibliografia negra fundamental. Esse livro é fundamentalmente um livro feito, formatado por intelectuais negros e negras. E aí comecei a perceber uma coisa muito clara, o que é o fenômeno da branquitude? Somos brancos ou pardos aqui, não sei quais são as caracterizações e autoidentificações, mas que a branquitude é um fenômeno social que produz classificações, mas não se classifica, que cria normas, mas não vive essas normas. O melhor exemplo é o Museu de Etnografia. O mundo inteiro está lá. Quem não está? As populações brancas de origem europeia, que são as que classificam os outros. E qual é o fenômeno mais danoso? Nós começamos a achar que branco não é raça, e é raça. É raça. É uma raça que produz privilégio social e que coloca esse privilégio de tal maneira que naturaliza. E naturalizar aqui não tem nada da biologia, no meu caso, que eu lembro da aula de ontem do professor Sérgio. Naturalizar é um fenômeno social. E ao naturalizar essas imagens, elas viram comuns e você vê, mas você não enxerga. Porque eu parto do suposto que ver é uma capacidade biológica, eu dizia ontem na aula. Enxergar é uma opção cultural. E essas imagens são todas orquestradas pela branquitude. Os mapas, que colocam a Europa ao centro. Certo. O professor Bel, Geografia, vai falar melhor que eu. O etnocentrismo, né, destaca o país, a região mais importante do mundo No centro. no centro. E dilata essa região. Sim, muito. Depois, monumentos, pinturas, fotografias. Isso cria uma presença ausente. Porque os brancos, a branquitude está absolutamente na produção desses documentos visuais, mas se ausenta. E ao se ausentar, naturaliza. Que maravilha, que reflexão. Professora, sua carreira sempre transitou entre a pesquisa acadêmica e a divulgação para o grande público. Como você equilibra esses dois mundos? Agora tenho 4 horas para responder. Essa é uma pergunta dificílima, porque eu sempre tive essa vontade, sabe? Por isso que eu gosto tanto do trabalho que vocês desenvolvem aqui. Porque a academia é um mundo muito bom. Eu sou formada, fiz meu mestrado, fiz a graduação numa universidade pública, o mestrado, o doutorado, sempre em universidades públicas. O meu pós-doutorado, a minha livre-docência, a minha titularidade, sempre na academia. Então, eu devo tudo à academia.
A academia e a editora Companhia das Letras, que eu fundei junto com meu marido, Luiz Schwartz, que é o CEO da Companhia das Letras, e que me deu essa possibilidade de não ler só os livros exatamente da minha área, porque eu tinha que editar muitos livros. Mas eu sempre tive essa gana, tanto pela editora, como por pensar que eu me formei em escolas públicas. Esqueci de dizer que eu também fiz toda a minha formação, isso vai mostrar a minha idade, o que eu chamava de primário, de ginásio, de colegial, sempre em escolas públicas. E tenho certeza que a gente precisa devolver nessa vida, que é uma questão de dádiva, ou seja, dar, receber e retribuir, como diz o antropólogo Marcel Mauss. Então, me parece que, de um lado, claro, a minha obrigação como acadêmica é produzir em revistas acadêmicas, publicar meus livros, dar minhas aulas, mas eu sempre quis sair dos muros confortáveis da universidade e chegar nos alunos, porque a gente acusa tanto, as pessoas não leem as produções críticas, mas se nós não fizermos, nós não atravessarmos essa ponte, não é possível só cobrar o outro lado da ponte. A ponte vai cair. Então, para mim, esse lado de divulgação científica tem imensa importância. Tudo que eu faço nas redes, Sérgio, é voluntário. É absolutamente. Eu que escrevo os textos aqui, ó, no meu joelho, já escrevi um para pôr hoje à tarde. Eu que falo no meu podcast, resolvo o tema e vou falando. Então, ou seja, é o famoso devolver para a sociedade, né? É a minha parte de cidadania. Qual é a importância, então, da universidade na sua formação? Bom, a universidade fez a cama, cobriu, pôs o acolchoado. Eu devo tudo à universidade. Eu acho que a universidade é um lugar muito privilegiado para quem pode vivê-la como eu vivi. A universidade é um lugar, na minha experiência, é claro, as pessoas podem ter outras. Falo da Universidade de São Paulo e falo de Princeton, né, onde eu dou aula há mais de 15 anos. São lugares de debate, são lugares de escuta, são lugares de muita troca de informação, de muito desafio, no sentido que você está constantemente sendo desafiado nos seus conhecimentos. Acho um privilégio. E, sobretudo, numa época de infelizmente, muitas fake news, muita má informação, muita formação ligeira, né? Muita formação superficial. A universidade é um lugar de produção de conhecimento especializado, de boa informação, que é o que nós mais precisamos nesses nossos tempos. Isso é verdade. No Jabuti, você divide o conhecimento com nomes como Orlando Vilas Boas Filho. Como você vê a importância de prêmios, de premiar pesquisas que dialogam diretamente com a sociedade? Olha, eu acho que o Jabuti ele tem uma dupla entrada. De um lado, ele premia a excelência da pesquisa, e isso é muito importante, né? Ou seja, você não chega ao final do Jabuti se você não tiver uma investigação que seja reconhecida pela sociedade. Cada prêmio Jabuti tem os seus pares que avaliam os trabalhos, né? Então você é avaliada por pessoas que você reconhece, respeita. Mas penso que o Jabuti tem um lado que é o impacto na sociedade, né? Ou seja, de que maneira aquele livro produziu debate, produziu resenha, produziu eco, né? Eu chamo de eco, de rastro, né? Então, essa dupla inserção é fundamental num prêmio como o Jabuti, né? E é muito bonito que a sociedade reconheça esse tipo de premiação. Professora, tem uma pergunta aqui do Mariano, mandou um abraço para a senhora, está emocionado ontem. Ele fez a seguinte pergunta: como você entende que o trabalho com imagens, que tem feito bastante, como a exposição na aula de ontem, com telas icônicas como do Pedro Américo e do Debré, pode informar sobre o passado de uma forma que os documentos escritos não conseguem fazer? Bom, a primeira coisa que eu comecei a minha aulona de ontem foi falando do conceito de presente e do passado, né? Porque aqueles que pensam e aquelas que pensam que história é uma disciplina feita por teia de aranha, ou seja, cavalos que já faleceram, ou heróis, protagonistas, está muito enganado, né? A história é uma disciplina que questiona o nosso passado,
fala do nosso presente e ajuda a projetar também o futuro. E a história, durante muito tempo, ela teve uma espécie de monopólio dos documentos escritos. É o historiador Duby que chama atenção para isso, que nós, os historiadores e historiadoras, tinham uma espécie de tara nos documentos escritos, como se os documentos escritos também não fossem subjetivos, como se os documentos escritos também não precisassem ser contrastados, eles precisam. Mas nós vivemos cada vez mais numa sociedade da imagem, né? E suspendemos o nosso juízo sobre as imagens. Eu acho que é o contrário, eu acho que vivemos num momento em que as imagens nos inquirem mais, ainda mais do que os documentos escritos. Lemos cada vez menos e olhamos cada vez mais. E nós olhamos as imagens sem esse espírito científico. E acho que sempre foi assim, ou seja, pintores sempre imaginaram, fotógrafos sempre selecionaram a imagem, videomakers resolvem que ângulos que vão pegar, que ângulos que não vão pegar, como vão cortar, como vão deixar. Né? Nós nunca temos uma informação que se apresenta, as informações se representam. E a imagem faz isso ainda mais. Ontem eu dizia isso, imagem, magia, imaginário, tem todos o mesmo raiz, a mesma raiz. Falam todas do mesmo local, que é esse lugar de produzir a imaginação. Então, quantas vezes a gente não imagina um local a partir de uma fonte visual que foi imaginada pelo seu autor e pela sua autora? É o caso da tela que eu analisei ontem, do Pedro Américo. Quando as pessoas, talvez, uma vez eu fiz uma pesquisa, né, a universidade fez das imagens mais famosas, e sem dúvida essa é a imagem mais famosa. E as pessoas suspendem a crítica. Param de pensar, será que a independência aconteceu mesmo só em 22, às margens do Ipiranga? Será que Dom Pedro estaria vestido daquela maneira se ele não participava de uma viagem oficial? Será que ele estava num burro? Será que ele não estava bem das suas funções gástricas, como se dizia? Essas são questões importantes, porque cada vez mais a nossa história vai virando menos sudestina, ainda bem, eu sou do Sudeste, menos branca e europeia e menos masculina. Não estou dizendo que não deve ser masculina, mas porque os protagonistas precisam ser só homens brancos das elites. Então, esse mesmo tipo de questionamento que vamos fazendo para a historiografia de uma forma geral, a gente precisa fazer para as imagens. É preciso ler. Como é que se lê uma imagem? Você pergunta pelo autor. Já repararam que muitas vezes as imagens aparecem sem autor, sem tamanho, sem acervo? Ora, e sem a dimensão, sobretudo. A gente vê como se fossem iguais uma tela que tem 10 centímetros com uma tela monumental como aquela do Pedro Américo. Qual é a diferença? O que faz um pintor quando entrega um quadro imenso? Ele quer impor um discurso, ele quer falar da imensidão daquele discurso. E nós não pensamos nisso. Por que nós não pensamos na autoria? Ontem eu dizia isso, Pedro Américo era um dos protegidos do imperador. E é pago, regiamente pago para produzir essa imagem. Por que nós não pensamos o acervo? Essa é uma tela que foi criada para constar do Museu Paulista. E em 1922 é que a independência vira paulista. Em 1972, a independência vira militar. Ou seja, as imagens têm esse papel fundamental de construir verdades na nossa corporalidade mesmo, né? De forma que nós apagamos a nossa crítica, suspendemos a crítica. E a gente não deve suspender a crítica nunca. Vocês não estão percebendo, mas todo mundo aqui no estúdio está parado, prestando atenção. É incrível o quanto é impactante, é muito bom recebê-la aqui e escutar tudo isso. Eu fico muito feliz. Agora vamos para o tema sobre obras e temas centrais. Em algumas das suas obras, você analisa como como a ideia de uma norma branca moldou a cultura e a arte no Brasil. Como nasceu esse interesse pela temática racial? Olha, quando eu ainda estava fazendo a minha graduação, eu tive um professor Fernando Novaes, que tem um livro fundamental sobre
Sobre toda a lógica que vincula o capitalismo comercial com o sistema colonial e uma escravidão negra e africana. Ele sempre chamou a atenção como não era possível desmembrar. Eu era aluna dele, ele até perguntou para mim, deixa eu ver o seu caderno. E como aluna, eu anotava, não sei como fazem os alunos aqui do curso, mas eu anotava tudo, Tudo. tudo. Os meus cadernos, o Fernando Novaes dizia assim, eu vou publicar esse seu caderno, eu não publico quase nada, então ele falou brincando, né? Me permita publicar. Ele também dizia assim, eu dou 10 para Deus, 9,5 para mim, e os alunos começam no 8,5. Eu vou te dar um 9, eu não suporto que eu vou... E esse professor foi o professor que já na graduação falou, olha, eu tenho uma pesquisa sobre mão de obra escravizada em Vila Bela, atual Ilhabela, no litoral de São Paulo. E o suposto dele era que existiam locais que não eram lugares de grande produção, eram lugares de média e pequena produção, mas que, da mesma maneira que o escravismo entrou em todos os lugares, não é? A escravidão ficou uma linguagem no Brasil, uma linguagem perversa com imensas consequências. Então, eu comecei a trabalhar já na graduação e foi o tema que me moveu, que me comoveu. Eu venho de uma família de origem judaica, que teve que, até em condições não ruins, chegaram antes da guerra, uma vindo da Itália e outra da França, mas que viveram os horrores da guerra. E penso que o meu pai, sobretudo de origem francesa, me ensinou que o sofrimento a gente canaliza não só para nós, mas para os outros. E eu penso, Sérgio, que a grande contradição da sociedade brasileira é a questão racial. Né? Ontem eu dizia isso, que nos Estados Unidos, país onde eu leciono, a população de Afro-American, né, a população negra, é uma minoria, porque ela corresponde de 13% a 16%. No Brasil, porém, se nós usarmos os critérios do IBGE, e juntarmos a população preta com a população parda, e essa é a população negra brasileira, não há dúvida alguma, chegamos a 56,4%. Maioria. Então, estamos falando exatamente mais de maiorias minorizadas na representação. Essa é a grande contradição da nossa sociedade, porque nós procuramos invisibilizar essa maioria. Então, esse tema me comove. Quão melhor o Brasil será se nós pararmos de silenciar essas populações? Então, eu fui fazendo na minha vida o que teóricos como a Sueli Carneiro chamam de letramento racial. A branquitude precisa passar por letramento para pensar no seu local de fala. Como diz a Djamila Ribeiro, todo mundo tem lugar de fala. Essa é uma má compreensão desse conceito. Só que a branquitude usa o tempo todo. E outras populações não conseguem usar. É disso que se trata. E penso que pessoas brancas, privilegiadas como eu, têm que passar por esse letramento visual, falávamos disso, mas também por um letramento racial. E também por um letramento de gênero, que é muito importante, de gênero e sexo, porque esse também é um país que silencia, torna invisíveis esses outros marcadores sociais. Então, vivemos um momento em que a palavra de ordem é a inclusão. E, para mim, o tema da raça é fundamental. Mas o que eu aprendi nesse tempo todo, nessa janela toda, né, que já são muitos anos lecionando, é que não basta você estudar apenas os outros. É importante estudar o seu local também, como eu dizia para o Léo, né? Se a gente não estudar de que lugar você fala, você com muita dificuldade vai conseguir falar dos seus outros, porque os outros serão outros dos outros, né? Ou seja, na verdade, são os seus fantasmas. Não são exatamente as outras pessoas, não são exatamente os outros objetos. Não sei se ficou claro. Eu tinha um professor na universidade, Celso Donizete Locatel. Ele falou uma coisa que, para mim, eu nunca esqueci. Ele falou assim, eu dou aula na universidade há 20 anos. E antes a minha universidade ela era uma cor só, ela era branca. Hoje ela é multicolor. Né? Ele estava falando a respeito das cotas raciais. Exato. Na visão da senhora, da professora, o que a senhora pensa sobre isso? Qual a importância dessa inserção de cotas dentro de uma política educacional?
Sou absolutamente a favor. Nem sempre fui. Eu também prezo essa ideia de que a gente pode mudar de rota, é importante mudar. Eu venho de um momento, os meus professores me ensinaram muito a importância da universalidade, mas é muito difícil falar em universalidade num país tão desigual como o nosso. Agora, no dia que nós estamos conversando aqui, o Brasil é considerado o 7º país mais desigual do mundo. Então, como falar de universalidade com essa realidade tão desigual, tão pouco universal? E na minha universidade, na USP, eu batalhei mesmo, essa é a palavra, por cotas. A USP demorou muito para adotar cotas. E eu vejo agora como aqueles que eram contrários estão também entendendo como essa não era uma posição eticamente correta, porque aqueles que eram contrários falavam muito na questão do mérito. E o que nós podemos observar na Universidade de São Paulo e em outras universidades é que o nível não está caindo, e ao contrário, nós estamos aprendendo muito. O meu curso ficou muito mais múltiplo, muito mais plural. Eu reparei que em outros cursos que eu dava, como História do Pensamento Brasileiro, também só tinham autores homens e brancos. Ou seja, não é uma questão só, o professor Sérgio e eu conversávamos ontem sobre isso, não é uma questão só moral, normativa. É uma questão prática, porque se nós dermos entrada a uma população que mais representa o Brasil, né? Ou seja, se tivermos um alunato mais representativo da nossa composição populacional, nós teremos mais experiências para compartilhar, nós teremos mais conhecimento para compartilhar, mais tecnologia para compartilhar. Isso é muito importante. Eu tenho certeza que a Universidade de São Paulo ficou muito melhor desde com a política de cotas. Eu gosto muito de uma frase que eu não lembro o autor agora, que ele fala que é preciso descolonizar o olhar. Né? E eu acho que quando você insere a população periférica na universidade, você muda a visão não só dos alunos, mas também do professor. Total. Né? A gente tem professor que nunca soube o que é uma escola pública, nunca soube o que é uma periferia. E a partir do momento que ele tem contato com esse aluno, eu acho que a visão fica mais holística, fica mais ampla. Fica muito mais ampla. Fica muito mais, inclusive, empática, no sentido de você se abrir para outros modos de vida que são seus também, né? Para você falar de um país, você quer falar de que país é esse, mas você só conhece uma fatia tão pequena desse país, né? E quando a gente fala, eu acho a Pangi que fala de descolonizar o olhar, é porque nós sabemos que é preciso, por exemplo, descolonizar os arquivos. Porque nós temos pelo menos eu que sou historiadora, né, temos aquele respeito pelo arquivo que devemos ter, mas nós não perguntamos sobre quem é o arquivista. Quais são os documentos que esse arquivista quer guardar? Quais são os documentos que esse arquivista não quer guardar? E é preciso que a gente amplie a noção de arquivo, para que a gente dê conta também dessas outras populações que estão subrepresentadas nos arquivos. A mesma coisa acontece nos museus. Os nossos museus são profundamente coloniais. Eu lembro que quando eu fui contratada a primeira vez para entrar no MASP, no Museu de Arte de São Paulo, como co-curadora para histórias, eles me falaram, como você está se sentindo entrando no museu, que é o maior museu de arte europeia da América Latina? Eu respondi, isso é bom ou é ruim? Porque o meu objetivo é que tenhamos mais arte brasileira, que tenhamos mais arte negra, mais arte indígena. E é esse movimento de descolonização do nosso currículo que nós precisamos fazer cada vez mais. E eu repito, não é uma questão normativa, moralista, é uma questão prática, porque nós vamos ser melhores. Eu venho da antropologia, sempre falo que mais é sempre mais, nunca é menos. Isso é verdade. Isso me lembra, inclusive, a obra de Roberto D'Amato, que faz Brasil, Brasil. O Brasil com B minúsculo, das minorias que são silenciadas, e o Brasil do B maiúsculo, que é da elite, que domina, que está em evidência, que impõe uma cultura de cima para baixo. Isso é importante. Vamos agora para a identidade, memória, desafios. Muitos dos seus livros falam sobre identidade nacional. Para você, quais são os elementos mais marcantes e, ao mesmo tempo, mais contraditórios da nossa formação? Bom,
a gente sabe que identidade é uma construção social, né? As pessoas são muitas coisas. Nós estamos aqui conversando, nós somos professores, né? Nós saímos daqui, nós somos amigos. Nós vamos à nossa casa, nós somos pais, mães, irmãos, né? Vamos à praia, somos mais alguma coisa. Ou seja, nós construímos muitas identidades nessa vida. Então, a identidade é uma espécie de espelho fracionado, porque a cada lugar que nós vamos, nós construímos uma identidade. E países constroem discursos identitários, que esses são discursos caudatários do século XIX, com a construção da ideia de nação e de nacionalismo. O que é nação? Nação é uma forma de afeto, de produzir, como diz o Benedict Anderson, comunidades que imaginam coletivamente. Essa é uma construção artificial. Quais são as nossas grandes construções como um afeto chamado Brasil? Essa ideia de que somos um país absolutamente pacífico. Pergunta que não quer calar, né? Fomos o último país a abolir a escravidão mercantil. Recebemos quase a metade dos escravizados que foram sequestrados da África. Tivemos população escravizada em todo o Brasil. Normalizamos esse regime que supõe a posse de uma pessoa por outra. Esse regime só sobrevive na base do toma lá da cá. É violência dos dois lados. Então, com grande alegria, nós falamos, só participamos de uma guerra do Paraguai. Peraí. Tivemos guerras a todo tempo. Só que, de novo, a gente vê, mas não enxerga. Qual a nossa segunda grande balela identitária? O país da cordialidade. O próprio autor que falou de cordialidade, Sérgio Buarque de Holanda, quis esquecer do seu livro Raízes do Brasil, publicado em 1936. Porque quando o professor Sérgio falava em cordialidade, que é o capítulo mais lido do Raízes do Brasil, ele não queria dizer que o brasileiro era bondoso. Ele queria dizer o contrário, que cordialidade vinha de coração, e que, portanto, ele temia muito a entrada dos brasileiros e brasileiras na modernidade. Por quê? Um tema que eu sei que o professor Sérgio gosta muito. Por causa do patrimonialismo e por causa da ideia que, com essa noção de coração, que os brasileiros lidavam muito mal com a esfera pública e tentavam transformar a esfera pública sempre numa esfera privada. Isso é um elogio? Não é. Isso é uma crítica, mas isso estava tão inscrita nessa imagem do brasileiro e da brasileira que transformaram cordialidade em bondade, e era o oposto. Então, vejam, e um terceiro, o mito da democracia racial que falamos ontem. Belo mito, né? É o mito que vai produzindo versões, e a cada versão desse mito, ele fica mais enrijecido. Vamos dizer que a última versão do mito da democracia racial qual é? Falávamos disso, professora, meritocracia. Então, o que faz o mito? Ele vive em espiral, vai ampliando, enquanto a contradição existe. Então, a única maneira de nós lidarmos com essas questões, que são questões traumáticas, é tratando criticamente delas, como vocês fazem aqui também. Senão é que nem o trauma individual, né? Ou seja, a Aline pode me ajudar aqui, mas o trauma individual, se nós não lidarmos com ele, ele aparece e reaparece, e de outras formas, e de outros cantos, porque ele está lá, pulsando. Presente. Então, nós precisamos enfrentar os nossos próprios traumas coletivos, com o objetivo do que, se nós queremos ser uma democracia, é preciso que a gente enfrente essas que são cicatrizes nacionais. Professora, você falou que o Brasil é o 7º país mais desigual do planeta. Uhum. Eu acho que discutir a escravidão é um ótimo ponto de partida para entender esse contexto. Aí eu vou fazer uma pergunta que é um caminho meio oposto. Como é que você acha que a gente pode superar essa característica tão marcante do nosso país? Olha, o movimento negro brasileiro falou já em 70, no contexto de criação desse ativismo tão fundamental para o Brasil, o ativismo negro, que nós não teríamos uma democracia enquanto fôssemos tão racistas. Eu penso que
é preciso enfrentar essa que é uma questão fundamental. Por que é fundamental? Porque, como nós definimos agora, estamos falando de maiorias e não de minorias. Por isso é tão fundamental. Às vezes, mas a questão indígena é absolutamente fundamental. Mas vamos enfrentar primeiro essa questão, não é primeiro, junto, né, essa questão da maioria. Como faremos isso? Enfrentando a ideia de invisibilidades. Quando eu cheguei aqui em Natal, vários colegas de vocês aqui me disseram que existem muitas favelas em Natal, mas que nós não podemos, elas não são vistas facilmente. É preciso dar visibilidade. Muitas vezes aqui dizem para mim, não, aqui em Natal as pessoas são basicamente brancas. Aí eu perguntaria, as pessoas de que classe social? Ou seja, como é que a gente enfrenta essas que são invisibilidades do nosso olhar? Muitas vezes nós concluímos que nós podemos ser míopes. Eu sou míope, eu uso as óculos, eu não enxergo bem. Mas nós somos míopes culturais. Porque, como diz um antropólogo que eu gosto muito, Franz Boas, o olho que vê é órgão da tradição. Ou seja, nós pensamos que nós olhamos com olhos abertos. Não olhamos, porque a sociedade produz espessuras, produz muitas camadas, elas fazem o que conosco? Todos nós queremos viver bem, a gente não quer viver também sempre, e a gente para de olhar, para de pensar, porque é mais fácil assim. Né? Estamos nos nossos carros, nos nossos shopping centers, que são tão iguais a todo shopping center. Há um livro que eu adoro que se chama O Turista Acidental. Mas que ele diz o seguinte, basta você fazer as coisas que você sempre faz. Você nem precisa, você viaja, mas não sai da sua casa. Você vai para o hotel, que é igual ao hotel que você está acostumado. Entra num carro, que é igual a um carro que você está acostumado. Vai no shopping center, vai ver as mesmas lojas que você está acostumado. Aí você fala, como foi sua viagem? Excelente. O que você viu? Como você experimentou a sua diferença? Porque olhar a diferença não é fácil. Olhar a diferença implica no que Jean-Jacques Rousseau chamou de alteridade. Que a verdadeira experiência com a diferença é transformadora. Porque ela impacta a mim mesmo, e não só ao outro. Isso é verdade. Sobre a Academia Brasileira de Letras, você assumiu a cadeira número 9. Como foi esse momento de entrada em uma instituição tão simbólica? Olha, Sérgio, a vida é feita de acasos, né? Eu não imaginava que entraria até o momento em que eu entrei. Eu vou lhe explicar por quê. Porque eu perdi meu pai muito cedo num infarto com 42 anos na minha frente. E a vida me deu um outro pai. O primeiro está aqui, meu pai Ernesto é meu pai, mas eu ganhei um pai postiço que se chama Alberto da Costa e Silva. Doutor Alberto, além de embaixador, é poeta, memorialista, cronista, ele era um grande africanista, o maior africanista que o Brasil já teve. Como embaixador, ele sistematicamente podia escolher qualquer lugar para servir, escolhia servir na Nigéria, na África, justamente porque ele dizia que essa é uma parte do nosso Brasil tão importante e tão desconhecida, as várias Áfricas que entraram no Brasil e que fizeram o Brasil. E eu conheci o Dr. Alberto uma vez quando fui a Itamaraty. Na ocasião, nós estávamos acompanhando, eu e o Luiz, o escritor José Saramago e a Pilar, a esposa dele. Tivemos um almoço lá no Itamaraty, era a época da presidência do FHC, e eu fiquei danada, que todo mundo sentou ao redor lá do FHC e tudo mais, e eu estava lá escanteado. Falei, tá vendo? Já me colocaram de escanteio. Fui olhar quem eram as minhas pessoas e olhei para o lado e estava escrito Alberto da Costa e Silva. Pois bem, o doutor Alberto tinha organizado aquele jantar e tinha feito eu sentar do lado dele. Ele é autor de livros monumentais, e era uma referência incontornável para mim. E ele chegou e falou, aqui, a grande historiadora, eu só tinha mestrado e doutorado, não era grande coisa nenhuma, né? Falei, doutor Alberto, está havendo um engano. E se construiu uma amizade de mais de 30 anos, e o doutor Alberto era da academia. E ele tinha insinuado várias vezes se eu entraria. Eu falei, Alberto, eu sou muito nova, eu não sou disso, não sou muito de ritual. E ele parou. E quando o Alberto faleceu, eu fui numa cerimônia que eles se chamam Chá da Saudade, e tanto a família como os acadêmicos disseram, olha, Alberto, toda vez dizia que você ia se apresentar, toda vez. Mas agora você não se apresenta porque já tem um candidato e tudo mais. Aí eu falei, quer saber?
agora que eu vou. Eu pensei que não ia entrar, Sérgio, porque eu falei, eu vou fazer o meu ritual. Eu estava muito sentida com a morte dele. Falei, eu vou fazer meu ritual de despedida, eu que sou antropóloga, vou cumprir o ritual. Vou conhecer todos os amigos dele, porque para entrar na academia Sim. você marca de conversar, telefona, encontra. É muito simpático, é como entrar num clube. Então você vai conversar com as pessoas. E não sei o que aconteceu, mas eu virei o jogo. O meu opositor agora é um grande amigo meu, Edgar Teles também. Mas eu acabei, as pessoas acabaram motivadas. Fiz tudo errado, teoricamente. Porque falei que eu não precisava entrar, que era só para aquela cadeira, porque era só uma homenagem ao Alberto, que se eu não entrasse não teria problema algum, e que eu me apresentava como nada, assim, nada cumpriu o ritual da BL. Nada. E aí você tem que, porque é da BL, você tem que dar uma recepção, mesmo não sabendo se você vai ganhar. E foi a artista Adriana Varejão que ofereceu para fazer, que eu fizesse na casa dela, e foi uma surpresa, né? Quando eu ganhei, foi assim, eu juro que eu não atinei direito, eu demorei para atinar. E para você ter ideia da importância simbólica da academia, o meu marido, que entende muito de imprensa e tudo mais, por causa da Companhia das Letras, ele falou para mim, olha, quando sair o resultado, você não ganhando, você ganhando, você dá uma olhada no seu celular, porque a imprensa vai te procurar. Sérgio, né, quando eu olhei, o Merval me ligou, o presidente da academia, ele falou, você olhou o seu celular? Eu fui olhar, depois de 3 minutos, eu tinha mais de 800 mensagens. Quer dizer, é muito o que a ABL significa e penso que talvez a minha entrada teve ouso dizer, uma projeção por conta dos temas que eu trato, das questões que eu trato. E eu fui recebida com muito carinho. É um lugar que eu estimo muito, gosto muito. Que responsabilidade você sente ao ocupar uma cadeira que já foi de figuras como Alberto da Costa e Silva? Imensa. Imensa, porque o doutor Alberto teve esse papel de trazer a África para a ABL, que, como todas as instituições brasileiras, é uma instituição muito masculina, muito branca, muito de um segmento social. Então, eu tenho tentado fazer isso junto com colegas, né? Agora, em novembro, vai entrar uma nova acadêmica, Ana Maria Gonçalves, que escreveu Um Defeito de Cor, esse livro maravilhoso, e é a primeira vez que uma mulher negra vai entrar na BL e eu que vou recebê-la. Então, eu penso que eu jamais farei o que o doutor Alberto fez, eu não tenho esse tamanho, eu não tenho a escala que ele tem. Mas, como se diz em inglês, I'll do my best. Eu vou tentar meu melhor. Se pudesse deixar uma mensagem para os jovens pesquisadores e pesquisadoras que estão começando hoje, qual seria? Opte por temas que lhe comovem. Eu penso que não há o melhor tema, não há a melhor profissão. O que há é o seu desejo, aonde mora o seu desejo. É claro que a gente sabe que a vida frustra, né? Que nem tudo que a gente quer a gente consegue, a gente logra. Mas quando somos jovens, o melhor a fazer é seguir a sua própria utopia, né? Então eu diria, acredite muito, vai onde você quer. Quando eu estava nessa idade deles para prestar a universidade, agora acho que não se faz mais isso, mas a gente tinha que fazer aquele famoso, famigerado teste de QI, que era um teste que avaliava as suas competências. Eu sempre fui muito boa de quebra-cabeça, de raciocínio, então tive um teste de QI excelente. Como há muito preconceito também entre as áreas, o que me disseram? Olha, você teve um QI tão alto que você tem que ir para biológicas ou exatas. Eu falei, não, eu quero humanas. E eu tenho um pai engenheiro e uma mãe que fez marketing. Então, enfim, eles ficaram muito abismados. Eu disse para eles, é o que eu quero. Se eu for construir um prédio, ele vai cair, Paulo. Se eu for vender um produto, eu não vou conseguir, porque eu sou péssima nisso. Então, sabe, siga o seu desejo, siga aquilo que você, de fato, aquilo que ilumina seus olhos, né? Professora, tem uma coisa que aqui no curso a gente preza muito, né? No SL, na Humanas com Método, Natureza, André Cury, que é a formação acadêmica do professor e essa formação ser continuada, especialização, mestrado, doutorado. O que é que você vê, que você pode dizer sobre isso, sobre a formação acadêmica do professor? Ontem eu herdei um caderno de atividades
do curso, como se chama? Do aulão. Isso. E fiquei à noite observando um pouco as questões e os professores, e dá para ver que vocês têm aí uma aposta na boa formação dos professores, né? Eu acho que essa opção que nós aqui nessa sala, que somos em muitos aqui, temos, né, como professores, é que o grande desafio de você dar aula, entrar na área acadêmica, é porque ela é um projeto sem fim, né? Ou seja, não há formação acabada, né? Eu penso que todo professor, toda professora tem que estar pronto para levar rasteira, tomar caldo de onda, porque a gente está nessa vida para aprender e para se reinventar. Eu, por exemplo, não tenho compromisso com o erro. Se eu percebo que errei, eu vou lá dizer. Acho que o erro o erro, quando produz outras verdades, tem um dado didático da maior importância, né? Porque nesse mundo todo mundo agora quer ser perfeito, nós não somos. E acho que a formação é fundamental, porque a gente nunca acaba de aprender. Essa é a beleza, né, do professorado, porque a gente está aí nessa vida para aprender mais, para descobrir mais, para entender mais, né? Isso é verdade. O quanto isso é impactante e é bom. É. O erro ele tem que ser admitido, ele tem que servir como lição. Eu acho. Eu quero viver num mundo que as pessoas possam errar, possam aprender com o erro e se reinventar. Isso é verdade. Fica o convite para todos vocês a conhecerem mais da obra da professora Lília Schwartz e entenderem a complexidade do Brasil de uma maneira crítica, uma leitura densa, mas uma leitura boa, uma leitura que vai abrir os seus olhos e vai fazer você não só ver, como também enxergar a realidade que está aí e que muitos ignoram e que é preciso. Mostrar que o Brasil ele é múltiplo, ele é feito de muitas pessoas e a nossa identidade é miscigenada. Nós somos um povo miscigenado, somos feitos dessa mistura, mas somos intolerantes. Muito intolerante. Contraditórios, né, mostrando o quanto ainda precisamos entender, e obras e participações como a sua mostram que é possível e que nós precisamos dar vazão a tudo isso e entender profundamente a nossa realidade social. Professora, muitíssimo obrigado. Todos nós aqui ficamos muito felizes com a sua participação. Venha mais vezes a Natal. Venho, sim, e não tão rápido. Venha mais vezes a Natal. Muito obrigado. E qual é a sua mensagem final para os nossos telespectadores? Você sabe que tem duas coisas que eu não gosto. Barata voadora, porque ela sempre pode aparecer, e mensagem final. Sabe que eu sempre tinha aquela coisa que vai no filme e a pessoa falava, qual a mensagem do filme? Porque então não tem uma mensagem final, porque a gente dá uma mensagem final sempre assim, todos por esse lado, todas por aquele lado. Eu penso assim, se eu puder dizer alguma coisa para terminar, aproveitem muito desse momento, né? Aproveitem muito desse momento que vocês estão vivendo, da possibilidade de ser uma pessoa melhor a partir da educação, enxergar um mundo para além dos seus muros restritos, usando as lentes da educação, enfim, porque mais para frente a vida apronta, né? E acho que esse é um momento lindo, um momento de descoberta, um momento de alteração, um momento de reinvenção. Então, enfim, não tenham medo de se reinventar. Que mensagem, eu gostei, adorei, que muito bom, muito bom. E é por isso que nós a convidamos. Alinhamento de projeto, de expectativa e de valores. Isso é super importante. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Prazer. Muito obrigado Prazer mesmo. para vocês. E aqui fica o convite para todos vocês, para os nossos próximos episódios. Muito obrigado por estar conosco hoje. E fique com Deus até a nossa próxima edição.